Everton Ribeiro? Então, o Everton Ribeiro continua os 3 clubes brigando. A informação que eu tenho é que o Leco teria ligado para os responsáveis, eu não vou falar nome, para não dar problema. Você deu um problema? Dessa vez, não fala mais comigo por isso. Você fala as coisas? Só pra mim, quem me ligou? Não fala mais. Você deixa. Não. É o seguinte, tem certas coisas, você guarda o off, mas tem certas coisas, o cara não pode te comprometer, gente. Se ele confirma um negócio e na hora do vamos lá, a resposta vai ser amanhã, e o cara desaparece, eu não vou passar por mentiroso. Ah, mas preserva. Não, tá sabendo. Vamos conjugar o verbo. Eu preservo, tu preservas, ele preserva. Nós preservamos, vós preservais, eles preservam. Fonte é fonte. Agora não atende meu WhatsApp, não me guia. Não, é gente boa. Mas não tem nada a ver com isso aí, né? É gente boa. Mas o Sampaio falou pra mim que é mais A informação que eu tenho é que o Leco teria ligado para o representante e o negócio só sai se ligar para o representante. Não, ligou da outra vez, ligou para o clube e deu aquelas ziquezinhas. Não, ligou para o jogador. Ligou para o jogador? Ligou para o jogador. Então, deu ingresia. Dizem. Eu não posso citar fonte. Houve uma. Não foi proposta, mas um indicativo, porque o Rodrigo Caio me parece teria uma proposta da Inter de Milão e com esse dinheiro. Não tem. E não chegou proposta alguma então, ainda. Pode chegar, mas com esse dinheiro que estava. Uma parte seria usado para trazer o Everton Ribeiro. O Alexandre Matos também, que me foi informado, é que continua ligando, que é o jogador. E o Flamengo não tem mais aquela prioridade. O que eu sei é que o jogador gostaria, a família do jogador, o staff dele, gostaria de jogar no Flamengo. Uma coisa eu vou dizer, o Everton Ribeiro, não dá dos 20 clubes do Brasileirão, ele tem lugar nos 20. Sim, joga em qualquer lugar. Titular dos 20. O que eu acho difícil a situação dele perante São Paulo, Benji, é que se o Flamengo e o Palmeiras estiverem na briga, eu acho que é difícil ele não optar por um dos 2 clubes. Porque hoje, eu acho que talvez aí o único clube brasileiro que não possa fazer, quer dizer, que possa também entrar nesse paro aí junto com o Flamengo e com o Palmeiras, é o Atlético Mineiro. Eu não vejo um outro time em termos de grana que possa ultrapassar esses 3. Porque se pintar a mesma proposta ali entre Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eu acho que ele acaba optando ou pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. É a minha opinião. O Atlético Mineiro não está numa situação muito boa financeiramente, não. Hein? Tanto que teve que abrir mão do prato para poder fazer caixa. É verdade. Existem 2 times no Brasil hoje que estão bem financeiramente dos clubes de elite do futebol. Flamengo e Palmeiras. Mas o Atlético Mineiro, ele tem Fred, ele tem Casares, ele tem Robinho. Mas esses caras não são commodities pra você pegar e negociar. Não, sim. Esses caras são. Mas é um elenco extremamente valorizado, é um elenco extremamente caro. Fábio Azevedo, o Everton Ribeiro vai jogar onde? Boa pergunta. Aliás, a esposa dele postou uma imagem no Instagram daquelas enigmáticas. Se essa produção puder botar no ar esse post dela aí, que eu não consegui decifrar. É um pássaro e está voando. Um pássaro pode ser um urubu. Será que é ele vindo para o Flamengo? Não sei dizer. O Flavinho, eu tinha perguntado um negócio, porque o Flavinho, quando deu aquele menino do Acre lá que deixou o quarto todo criptografado, o único cara que foi chamado lá e conseguiu decifrar tudo aquilo foi o Flavinho. Flavinho, um pássaro voando, e que mais que é, o Fabinho? Deixa eu até olhar a imagem aqui para nós. É um pássaro negro, com a seguinte mensagem: se fosse de propósito, não dava tão certo. E tá escrito, se fosse de propósito, não dava tão certo. A leitura que eu faço é que ele está voando para o Brasil. Pelo pássaro, lembra um urubu. Gente, a temperatura é 38 graus. Momento autocrítica, não. Criptografia. Olha, eu vou licença pra você que tá em casa aqui, eu quero discutir, como se fosse uma reunião, faz de conta que vocês não estão vendo. Gente, que coisa ridícula, nós estamos discutindo um post. Não é ridículo, não. O Rafael Marques, ele postou na rede social dele lá. Não, mano, não é diferente, não. Eram 3 desenhos. Não, mas peraí. Não, veja, a mulher do Luiz Fabiano postou no Twitter dela que ele não ia jogar no Santos. Vasco.
Não, a mulher do Pablo falando, estamos de malas prontas pro Corinthians. O Corinthians não tinha anunciado nada, nem o jogador. Tá passando por aí hoje em dia. É a nova ordem, é o novo... Mulher boca de Então, gato. que jogador, ela cagueta Se, mesmo. ok, vocês me convenceram, eu sou obrigado então a dar o meu braço a torcer, tá bom. Tá na então, cara, decifre. por isso, Uma enxurrada de argumentos pra cima de você. Ok, eu, diferente do senhor, de forma humilde, falei, ok, vocês estão certos, eu estou errado. Não, mas quase você não dá o braço a torcer. Não, dou sim. Você não é dá o humilde? braço a torcer. Você não é humilde, mano? Você que é nosso decifrador de Enigmas. De enigmas. Nosso Pássaro negro. Urubu, óbvio. Ou seria um corvo. Tem algum time que o apelido é corvo? Lembra aquela Não, música não, Corvo? né? Não, Corvo é um poema do Edgar Allan Poe. Sim, eu sei, mas não tem nenhum clube o apelido é corvo. O único clube que é um pássaro negro é o Flamengo. O Urubu. Qual que é a outra dica? Nossa, que 38 graus. Praia, beach. Não, beach. tem 38 graus, é isso? Não tem uma E qual música? era a frase, Fabinho? Se fosse... Vou te pegar a frase exata aqui para você não cair na sua... Você é um analista, você precisa analisar. O Fábio Azevedo é mó Se não candinho, fosse, né? ó, se fosse de propósito, não dava tão certo. E um sorriso. Ah, tem um sorriso, aquele emoji. Se fosse de propósito, não dava tão certo. Se fosse planejado, né? Não, parece que nós estamos na Bate-Caverna, o Batman Robin Santa. Eu não tenho a menor ideia. Santa Enigma. Assim, Mas não tem uma Rio aparentemente... 40 graus, aí não Você tem tem aí uma um letra. Rio 40 graus. É 38, tá perto. Babilônia Se do tem caos. aí um urubu, o cara vai pro Flamengo. Mas é assim, não precisa também de ir muito longe. Eu também tô com o Mano. Acho que esquece todos os outros clubes. Se tem 2 clubes só para contratar o Everton Ribeiro. Até porque se o São Paulo tem condição de contratar, já falei, o cara só vai jogar no São Paulo, ele vai optar pelo São Paulo. Se ele tiver uma possibilidade de Palmeiras ou Flamengo, se for um jegue. Porque vai fazer o quê no São Paulo? Não fala assim. Não, eu tô falando São Paulo. Se ele optar por jogar no São Paulo, é o São Paulo, gente. É o São Paulo. É o time brasileiro que tem mais títulos. O time é o São Gente, Paulo. é São Paulo, eu sou realista, eu não sou bobo, eu não fico enganando. Mas não pode o São Paulo. Campeão mundial, tricampeão às vezes é verdade, Com esse desprezo. Se o cara que vem jogar no São Paulo é um Penharol, jegue, você o cara fala vai pra toda hora. Português hoje é o quê? É um jumento completo. Você fala toda hora do Penharol, tem 5 Libertadores. Ô, Pascoal, E os eu estou cambal de falando São Paulo hoje. tem 3 Libertadores, Hoje. 3 mundiais. Boa, Pascoal. E aí, por que ele não vai jogar no São Paulo? Ou ele vai optar por jogar no Penharol, que ganhou 5 Libertadores. Optou por jogar no São Paulo também. Saiu do Atlético e veio pro São Pois Paulo. é, foi o reggae. O momento. É a única explicação. Porque, mas se bem que ele foi. O que é antes- isso? O quê? O que você falou? Um reggae. O que é isso? Momento. Não, você tá louco. O São Paulo, hoje, o São Paulo tem uma perspectiva pela frente de quê? De jogar só o Campeonato Brasileiro em crise. Pra gente é delicioso, eu acho o máximo. Mas pro jogador de futebol. Melhor pro pra jogador você de só o futebol, Corinthians e Flamengo. Pro jogador de futebol, para um atleta de alto nível, que vai ter que ganhar bem, que é o cara que tá voltando. Ele quer a seleção. quer seleção. Isso. Pô, vai jogar no Flamengo. No São Paulo, se jogar no São o Paulo, Flamengo toda hora a pela bola vai passar dele, popularidade e cara. tudo mais. E Se daí? ele for jogar no São Paulo, toda hora a bola passa por ele. Eu acho que você menosprezou demais. Eu tô menosprezando. O Caio joga no São Paulo, tá na seleção. Eu estou sendo realista. O Palmeiras, por exemplo, hoje é um time que tem perspectivas de Sim, mas tem título, de 500 jogadores. conquistas, No de São Paulo ele mídia, chega com uma estrela. muito maior. Mas Everton Ribeiro chega no São Paulo, a Mas só estrela. tem um detalhe aí. A estrela do São Paulo se chama Rogério Ceni. Ah, no meio de campo, A não. estrela do São Paulo chama Rogério Ceni. ele não joga, Já trouxe o Prato. O Prato, que pra mim, inclusive, é mais jogador do que o Everton Ribeiro. Acho que o Prato se meteu numa enrascada. Prato é mais jogador que Eu acho um jogador melhor para o cara fazedor de gol. e posso tudo dar uma mais. informação Eu aqui? acho que o cara, pode, só um segundo. O Prato se enfiou numa enrascada, porque jamais imaginaria que o São Paulo ia ser eliminado do jeito que foi da Copa do Brasil rapidamente e da Sul-Americana. O calendário do São Paulo é paupérrimo, até porque o São Paulo não é protagonista do Campeonato Brasileiro. Ah, mas é o São Paulo. E daí que é o São Paulo? Eu estou falando a verdade. O São Paulo não é protagonista. O São Paulo vai chegar em 8º, 9º no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras luta pelo título. O Flamengo luta pelo título. É simples. Eu O acho que staff por do esse, jogador, por só uma esse... informaçãozinha aqui. O staff do jogador, até a negociação passada, a prioridade era do Palmeiras. O Palmeiras não ligou, passou para o Flamengo. Não deu tempo do Flamengo arrumar dinheiro, pagar. dias. Por dias. Acho que é por um dia. Não ficou. Agora, a vontade do jogador ou da família dele pode até ser o Flamengo, mas ele será negociado com quem vier primeiro com o dinheiro. Isso é uma informação. Ele pode querer o Flamengo, mas se chegar o São Paulo, que é o terceiro na projeção, ele vai para o São Paulo.
e pagar 5 milhões de euros. E outra coisa, gente, o São Paulo está num momento ruim, desaponta, lógico que sim, mas é o São Paulo. Lógico. É um time que tem o Prato. E o Flavinho? É um time que tá com o Cueva, que tem uma história, uma camisa e uma torcida extraordinária. A qualquer momento, esse time sai da situação que tá. Então, quando você chega lá pro Everton Ribeiro para contratar o jogador... Muda o foco. Exatamente. Escuta, o nosso técnico, o Rogério, é inexperiente ainda, mas tá ganhando cancha. Ou nós temos o Prato, nós temos o Cícero, a gente tem o Cueva, nós temos uma história... Então, e tira a diretoria da reta. A diretoria vai falar, eu fiz o que precisava. Eu acho que optar pelo São Paulo hoje, eu discordo de você. Respeito sua opinião, mas eu acho que é um negócio muito legal. Eu acho que você não respeita a opinião dele. Isso é uma demagogia, ninguém respeita nada. Vou te falar na verdade, eu não respeito coisa nenhuma, você tem razão. Eu quero que você vai caçar. Eu não quero respeito de vocês. O Pascoal incoerente, o Pascoal tem razão. Quando você fala do Peñarol ganhou 5 Libertadores, isso há 200 anos atrás, que não ganha uma porcaria nenhuma. Aí é legal falar da história. Aí o São Paulo, a história não vale? Gente, mas que dificuldade. Não, dificuldade mesmo, a pergunta é falando de um jogador escolher hoje. Se você chegasse para mim e falasse, o Everton Ribeiro tiver que escolher hoje entre o Peñarol, pentacampeão mundial de Libertadores, pentacampeão de Libertadores, tricampeão mundial, e o Palmeiras, se eu fosse o conselheiro do Everton Ribeiro, eu falei, você vai jogar no Palmeiras, meu filho. Olha lá. Tá aí. Isso é o Instagram da esposa cidade de praia, do Everton Ribeiro. Urubu, praia, é Rio de Janeiro. Eu sei, mas aí botou a cidade. É Flamengo. É Flamengo, tá na cara. É Flamengo, igual o Flavinho cantarolou baixinho agora. Vocês ouviram uma vez o Flamengo? Não cantarolei nada, absolutamente nada. Mas é óbvio que se o cara tiver de jogar entre São Paulo e o Flamengo, hoje ele vai jogar no Flamengo. Eu acho que lá o Diego, o cara do time vai jogar pro campo. A gente devia começar lá da Libertadores. Não, esses gols não, gente. A gente devia... Chega disso aí. Põe lá o post, o tweet lá pra gente começar a decifrar de novo. Eu queria falar mais. Eu não aguento. É aquele welcome escrito errado. Chega desses gols. Eu não aguento. Vocês aguentam esse gol ainda? Fala a verdade. Podia mostrar esse, né? Não, tem os do Cruzeiro, gente, e aquele da falta. Põe lá o post, Michelete. Só não deixa a faixa antes pro senhor. Que a gente faz programas inteiros do Everton Ribeiro aqui. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só tem esses gols. Pode ser um monstro, mas pronto, agora essa bola ia cruzada. Gente, e agora saiu gol de falta. Quer ver? Acho que agora é o gol de falta. Se o Flamengo trouxer o Everton Ribeiro, olha lá o Marlone. Jogador. A gente já falou do Marlone. A gente já decifrou todo. Tem um detalhe aqui, hein? Tem um detalhe aqui. Pássaro é o nome, é o sobrenome do advogado que está tratando do assunto. Pássaro? É Pássaro, Alexandre Pássaro. Aliás, ele não dá entrevista para ninguém, mas Pássaro é o então, sobrenome. Vai largar o futebol, vai deixa, eu queria dar minha interpretação. Eu queria dar a minha interpretação a respeito do tweet. Veja só. Eu acho que a mulher do Everton Ribeiro, não, falando sério. Eu tô falando sério. Para aí. Vai caçar hoje ônibus aonde pra ele? Ela postou. Ela tirou essa foto. Na hora que ela viu a foto, o pássaro, que não era preto, mas ficou preto em função... Ela não tirou essa foto, nada. Claro, tirou do celular. Imagina, tirou do celular na praia. Deixa eu dar minha versão, a minha interpretação. Isso aí. Tirou, a hora que ela foi olhar, ela falou, caramba, o pássaro, que é uma gaivota, sei lá o que é. Sou urubu. Está se parecendo com o urubu. A nossa cidade que nós estamos aqui... É uma cidade litorânea. Veja só, areia de praia. Aí ela escreveu... Dubai. Se fosse... O que está escrito ali? De propósito. De propósito, não daria tão certo. Flamengo, gente. Tá na cara e quebrei minha caneta. A indução é essa mesmo. O Flamengo, agora. Gente, que coisa ridícula. Nós estamos analisando. Nós estamos 15 minutos decifrando quem está trazendo o negócio é o tal de Pássaro. Gente, pode ser uma outra leitura. Esse tweet vai dizer onde é que vai jogar o Everton Ribeiro. Isso aí foi no Instagram. Você uma vez deu um furo. Eu vou ver aqui. Qual das vezes? Porque ele tá acostumado. Mas dar um furo é com ele mesmo. Quando você me contou essa história de um jogador que foi pro Flamengo. Maldonado. Exatamente. Como é que você descobriu? Eu fui levar o carro da minha mulher para lavar no posto da esquina da minha casa. Parou um cara com a esposa, a mulher entrou lá naquelas lojas de conveniência. O cara falou: ô, beijo, tudo bem? Pô, não sei o quê. Deixa eu te falar. Minha mulher, amigona da mulher do Maldonado, deixa eu falar, ela ligou aí. Ele tá escolhendo apartamento no Rio, porque o Maldonado tá vindo pro Flamengo. Aí.
Aí eu liguei pro empresário e falei, joguei verde. Falei, meu, fiquei descobri hoje, hein? Maldonado acertou com o Flamengo? Falei, acertou. Então, foi a capa do lance. Não, é o caso desse tweet. É o caso desse tweet. Está na cara que é o Flamengo. O senhor colocaria o Instagram e a foto já saiu aqui. A foto já nem tá no perfil dela, mas... Ah, então. Já provavelmente o Everton Ribeiro falou, tira. Porque tá muito na cara. É o Flamengo. Mas já o senhor, qual manchete colocaria? Pra esse... Por exemplo, se fosse fazer um GC no lugar do Michelete agora, o que você colocaria? Decifrado enigma da mulher de Everton Ribeiro. Nossa senhora. O jogador vai para o Flamengo. Não tem nada de diferente. Não dá para fazer tanta... Bem criativo. Muita palavra aí. Flávio, você que foi mancheteiro lá, como é que faz? Pô, tinha que ser U, Everton Ribeiro, agora é Urubu. Pode ser. Fantástico. Eu tô dizendo para colocar ali. Decifrado enigma da mulher de Everton Ribeiro. Flavinho, Jogador é do Flamengo. A sua manchete, como mancheteiro lá do você foi lá. Pra essa fotografia? É. Do Urubu? O Urubu tem pena no pé. Que azedo, ele não colabora com nada, pastor, tá vendo? Porque a professora não quer. Vai, segue o jogo. Vocês estão loucos. Você acha que eu vou ficar falando do Urubu? Nossa, você tá Vamos caçar sapo, vamos pescar. É um indicativo de contratação do Tá bom, faz 3 meses nós falamos desse jogador. Fica passando o gol do cara lá na Arábia. Aqueles gols eu não aguento mais. Foi só que pra Não, pelo amor de Deus. Só a faixa lá que tá escrito errado pro Sormani e o gol, e a gente vai encerrar. O rapaz vai fazer um rap pra chegada do espero que faça. Pode fazer, porque pra Libertadores já não fez mais rap nenhum. Sumiram os rap, acabaram os rap. Acabou o Aeroflá, acabou o Rodoflá, acabou o rap, acabou certo. Olha lá. A faixa escrita errada, olha lá. Welcome, escrito errado. Sobrou um L lá. Ô, Fabinho Azevedo, pra encerrar o assunto, cara do rap tá onde quer ver hoje, essas lá, imagens como é que aí. chama? O Marcelão do rap. Cadê o Maurício? Cadê o Maurício E o colé? Qual é, rapaziada? Tá onde? Nossa, o Flavinho deu uma cornetada no Flamengo quando o Flamengo foi eliminado. Vocês viram? Quem? O Colé? Colé. Colé. Não é Colé. É Coé. Ele falou, qual é, rapaziada do Flamengo? Vocês não viram? Não. Pô, tá na internet, aí vamos baixar a produção. Em vez de ir com aqueles, né, aquelas musiquinhas chatas, vai atrás do Colé, pô. Fabinho Azevedo, é Flamengo, Everton Ribeiro ou não? Então, eu diria que o Everton Ribeiro abriu os braços para a nação, hein? Com esse post da esposa dele, que ela tirou já, como disse o Flavinho. Eu fui no Instagram dela ainda há pouco, ela já tirou. Se tirou, Tirou, lógico. Se tirou, aí Vai lá no aeroporto, recebe o cara, faz a mesma coisa, faz tudo que fizeram com o Diego, faz tudo igualzinho. Porque a esposa não faz nem na maldade, Flavinho. Muitas vezes o jogador, ele comenta com a Eu não esposa. tô dizendo que ele seja mau jogador. Não, mas muitas vezes o jogador ele chega em casa, o cara tá morando num outro país, ele não tem o acesso ali aos familiares, ele tem um convívio próximo mesmo com a esposa dele. Ainda bem, né? Aí ele chega lá, começa a falar com a mulher, tá certo? A mulher pega e fala, putz, ela tá naquela tensão para poder voltar pro país de origem. Ela fala, meu, a forma mais breve que eu posso fazer isso é colocar numa rede social, não com o intuito de jogar nas mãos dos jornalistas as notícias, mas vai lá e dá uma notícia aí pra família, fala, estamos voltando, sei lá, Você alguma pediu coisa um do tipo. rap? Ferrou. Você pediu um rap? Não, eu não pedi. Eu vou Vai fazer o rap? Aqui não tem odor, aqui não tem mais cheiro. Tá chegando no Mengão, o Everton Ribeiro. Aqui é o judeu do rap, mano. Comunidade de Higienópolis, tá Por que ligado? você fez essa cara, mano? Vamos ver quem tá mandando. Vou fazer mais Meu forte é a rima. Peraí, aqui não tem odor, aqui não tem mais cheiro. Tá chegando no Mengão, o Everton Ribeiro. Onde não rimou? Odor rimou com o quê? Não precisa ter, não precisa Claro ter. que precisa. Segunda estrofe, rimou. Agora, Podia rimar Everton Ribeiro com banheiro, vamos ao chiqueiro.